questão de tratar de um assunto que começava aí a provocar algum ruído nas redes sociais e entrou firme na jogada. Fabiola, bom dia, bem-vindo ao Redação. Bom dia, Barreto. Bom dia, Milton. Bom dia, Éboli. Segundo Daniel Alves, o único clube do Brasil que ele joga ou jogará é o São Paulo. E aí ele explicou por quê, né? O buchicho com o Flamengo. Na Copa América, ele disse que se reuniu várias vezes, conversando informalmente, tomou café da manhã, almoçou com o presidente do Flamengo, porque ele gosta muito da gestão do Flamengo hoje, ele curte esse momento que o Flamengo está vivendo. Quem está lá, mas que não quer dizer que ele vá jogar no Flamengo. E falou também do Bahia, porque quando chegou ao Brasil, ele disse que encerraria a carreira dele no Bahia, né? Ele que é baiano. Mas ele falou que a repercussão não foi legal, essa declaração dele, de que ele encerraria a carreira do Bahia. O pessoal lá não curtiu, talvez achando que está menosprezando o Bahia, e aí ele mudou de ideia. Então, segundo Daniel Alves, ele só veste a camisa de São Paulo aqui no Brasil. Barreto. A gente rodou esse trecho da entrevista, o mesmo que vai rodar agora aqui no Redação, ontem, no Globo Esportivo, da Rádio Globo. E, curiosamente, um pouquinho antes, o Luiz Miguel Pereira, jornalista português, que falou conosco sobre a volta do Jorge Jesus ao Benfica, citou um presidente de clube lá do futebol português que uma vez disse: no futebol, a verdade de hoje pode ser a mentira de amanhã. E a mentira de hoje pode ser a verdade de amanhã. Aí, evidentemente, nós brincamos com isso, mas porque no futebol tem muita gente que banca umas coisas que depois não dá para garantir, né? Mas vamos ouvir o Daniel primeiro, porque eu acho que o caso dele é diferente, é isso que eu quero conversar com vocês. A maior dificuldade do São Paulo e a maior dificuldade do futebol brasileiro na gestão do futebol é que nem sempre o objetivo é o São Paulo, nem sempre o objetivo é o outro time, nem sempre o objetivo é o outro. É sempre muito interesses pessoais ou interesses não sei quais. Então isso acaba conduzindo os clubes para um caminho que poderia ser muito melhor. Da mesma forma que o Daniel pode, né, nessa altura que só vai jogar pelo São Paulo, e a gente acredita que ele vai cumprir essa promessa, né? Só jogar pelo São Paulo no Brasil, né, Fabiola? Ele não disse que o São Paulo vai ser o último time da vida dele, da carreira dele, né? Poderia eventualmente voltar a jogar no exterior, mas no Brasil só joga no São Paulo. O mesmo peso que ele tem para falar isso é o peso que ele tem para criticar a própria administração do São Paulo, né? Está fazendo uma crítica aí em geral ao futebol brasileiro, mas que está muito direcionada à diretoria do São Paulo, né? Quer dizer, é um cara que tem um lastro construído na carreira e hoje pode dizer esse tipo de coisa. Ele é muito grande, né, no futebol mundial. Então, ele tem esse lugar de fala para poder... Ele criticou não só a política dentro do São Paulo, falando que muita gente ali queria ou quer pensar em si próprio, em detrimento do clube, né, não pensa. Ele criticou o marketing do clube, falando que se ele trabalhasse no marketing do São Paulo, seriam feitos outros trabalhos, seria outra forma de agir, mas que como ele não está, ele cuida de outra parte, que é o do campo. Elogiou o técnico Fernando Diniz e o trabalho dele, falou que não é por causa do jogo contra o Bragantino e contra o Mirassol que todo o trabalho vai ser jogado fora, no lixo, que ele acredita no trabalho do Fernando Diniz e na evolução do São Paulo na temporada ainda. Muito articulado, muito inteligente, com uma longa e vasta experiência internacional, o maior vencedor do futebol mundial. Ele tem know-how para falar sobre tudo isso, né, Barreto? Agora, claro, o Guerreiro também jurou que só jogaria no Corinthians aqui no Brasil. A vida pode te mudar, né? Te levar para outros caminhos que você acaba se contradizendo, né? O Guerreiro quis fazer um ajuste no texto, você lembra? Depois que ele assinou com o Flamengo, ele falou assim, não, eu disse não jogava em rival do Corinthians. Rival é o Palmeiras, é o São Paulo, é o Santos, né? Flamengo não é rival do Corinthians. Aí foi embora, agora está jogando no Inter. Essa promessa não é fácil de cumprir não, Milton. Não é fácil de cumprir, mas assim, eu acho que no caso dele, né, que é um cara que está com a vida absolutamente resolvida, talvez ele dizer isso e cumprir depois, né? Enfim.
Até porque ele já tem uma certa idade, quer dizer, eu acho que dificilmente ele conseguiria um outro contrato tão bom como o que ele tem no São Paulo para continuar a sua carreira. Embora, tecnicamente, né, eu acho o Daniel Alves um belo personagem, uma história vitoriosa demais na história da carreira dele e tal, mas tecnicamente, para o São Paulo que ele está jogando, ele resolveu muito pouco, né? Pela forma como o São Paulo o recebeu como um dos maiores craques da história que o clube tinha contratado, dentro do campo, ele fez muito pouca diferença para o São Paulo em relação ao que se imaginava, o próprio São Paulo imaginava quando ele veio, né? E o São Paulo é um clube que tem muitos problemas hoje, né? Muito mais sérios do que as falas do Daniel Alves, como ele próprio destacou, né? O São Paulo é um time que começou a atrasar salário, coisa que na história recente do São Paulo. O São Paulo não conquista títulos há muito tempo, né? Tem um vazio aí de conquistas do São Paulo nessa última década, enfim. Então, acho que o São Paulo tem muitos problemas maiores para administrar do que simplesmente essa questão aí do Daniel Alves, né? Que eu repito, acho que ele resolveu muito pouca coisa, ele fez pouca diferença para o São Paulo, diferentemente do que o torcedor do São Paulo imaginava, né? E acho que ele tem bagagem para dizer se vai ou não jogar em outro time no Brasil. Agora, só com relação à questão dele ter dito que quer se aposentar no Bahia e depois ele retirou, né? Porque pegou mal. Eu entendo até como uma declaração de amor dele ao Bahia, né? Porque ele é de lá, ele começou a carreira e tudo mais, ele é baiano. Mas a gente tem que pensar, quando você fala um negócio desse, você precisa perguntar para outra parte primeiro, se a outra parte está interessada em ter você dentro do campo, tecnicamente, financeiramente, enfim. Acho que faltou isso, né? Combinar com a outra parte. Eu acho que a gente gerou, o São Paulo gerou, uma expectativa exagerada no torcedor pela maneira, né, como recebeu o Daniel Alves. Não que ele não mereça, né, esse tapete vermelho, ele merece por tudo que conquistou na carreira, pelo que representa, pelos serviços prestados à seleção brasileira. Fez uma Copa América espetacular, né, o Daniel Alves, e já com a idade que tem. Pelos clubes, né, grandes que ele defendeu, e sempre numa condição de destaque, não protagonista, mas um jogador de destaque. E aí que eu queria chegar. O Daniel Alves, ele sempre foi um jogador importante, né? Importante no Barcelona, importante no Paris Saint-Germain, mas nunca foi o carregador de piano. Talvez até por uma questão de posição. A posição do Daniel Alves não permite esse protagonismo. O futebol não costuma consagrar tanto assim laterais, homens de defesa. Sempre os louros ficam para os homens do meio para frente, né? O destaque maior, a vitrine, até mesmo no valor das negociações. Mas acho que foi depositada uma expectativa no Daniel Alves e além da conta. Eu, em momento algum, coloquei isso na cabeça. O Daniel Alves vai chegar no São Paulo e vai resolver todos os problemas. Não, não é assim. Eu acho que ele chega com um conhecimento importante, um conhecimento de futebol internacional de ponta. Importante ele dividir esse conhecimento. Fundamental ele fazer a comparação dos universos, comparar o que ele tinha na Europa, o que ele viu na Europa, o que ele presenciou na Europa, com o que ele está vendo no São Paulo. Muito importante ele externar isso, ele falar e ele se comunica muito bem. Então, acho que o São Paulo está ganhando. Ele ainda ganha com o Daniel Alves no seu ambiente. Na parte técnica, também acho que ele pode tirar um pouco mais, ele pode dar um pouco mais ao São Paulo. Mas também não vejo muito mais, não. Acho que não vai conseguir muito mais do que ele já ofereceu ao São Paulo até agora. E sobre futuro, se vai jogar aqui, se vai jogar ali. Gente, o Daniel Alves ele tem um histórico de metamorfose ambulante. Então, ele tem opiniões fortes, mas ele também tem um histórico de mudança de rumo, mudança de opinião. Nada contra, acho ótimo. A coerência ela é chata. O ser humano é naturalmente incoerente. E é importante a incoerência em alguns momentos. E o Daniel Alves não é diferente. Ele tem opiniões fortes, sim, mas ele muda de opinião com uma certa facilidade. Deixa eu aproveitar para corrigir um erro aqui que eu cometi. Quando eu chamei aquele trechinho da entrevista, era o que ele falava do São Paulo, como ficou claro, né? Agora sim, a gente tem aí separado um momento em que o Daniel Alves garante que só joga pelo tricolor aqui no Brasil.
uma coisa que eu gostaria de deixar muito bem claro, para esse debate ele não existir mais nunca. O único clube no Brasil que eu jogaria, esse clube seria o São Paulo, e não existe outro clube. Tudo que sair em função de que Dani está se transferindo para algum outro clube aqui no Brasil, pode falar que é mentira. Eu estou dando essa autorização para você falar que é mentira, porque eu não jogaria em outro clube aqui no Brasil que não fosse o São Paulo. Eu estou aqui por um sonho, volto a insistir, não estou aqui por parte financeira, não estou aqui por dinheiro, não faço a minha profissão por dinheiro, graças a Deus. Tudo que eu tinha por realizar, eu já realizei na vida da minha família. Tá aí, Daniel Alves, inclusive, assinando uma autorização para quem quiser dizer que é mentira, quando mentira. tiver a especulação que vai jogar em outro time, né, Fabiola?